paz do Senhor, irmãos que estão presentes, os irmãos que estão nos aplicativos, pela TV, paz do Senhor, que o Senhor nesta noite vos alcance com as suas misericórdias, a sua graça e a sua bondade. Agradecemos ao Senhor por mais esse culto, nesta noite que o Senhor nos proporcionou para adorarmos o Teu nome. Nós vamos fazer uma oração, podemos, se for de pé, para fazermos uma oração, para iniciar nosso culto de gratidão a Deus nesta noite. Pai eterno, em nome de Jesus, Teu Filho, entramos na Tua presença para Te agradecer por esse dia de bênção, de vitória, de livramento, que o Senhor nos sustentou até aqui. Pai de amor, receba o nosso culto, receba a nossa gratidão, abençoa cada um, os irmãos, as irmãs que estão presentes e que estão participando, sintonizando neste programa. Pai querido, pedimos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar hino da harpa, hino de número 15, muito conhecido. Vamos cantar, chama Conversão, este hino. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quantidoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado
Glórias ao Senhor. Vamos dando glórias a Deus, vamos agradecendo ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Enquanto esse período devocional, o Senhor cura, o Senhor alegra, o Senhor traz prazer ao nosso coração. Glorifica o Senhor junto com a sua família. Vamos continuar cantando ainda. A irmã Fernanda vai estar cantando mais um hino e vamos continuando o nosso culto nesta noite. Irmã Fernanda, glórias ao Senhor. Nada, tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a
essa oportunidade. Louvado seja Deus. Irmãos, descansa, fique tranquilo, fique na dispensação do Senhor. É a mensagem desse hino. O Senhor cuida. No capítulo 6 de Mateus, nós vemos alguns versículos, 25, por exemplo: não andeis cuidadosos quanto à sua vida, pelo que haver de comer, de beber. Às vezes ficamos tão preocupados com coisas tão simples, né? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. No versículo de número 34, diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Descansa no Senhor. Glórias ao Senhor. Glorifica o Senhor. Deus tem algo tremendo para o teu coração nesta noite. Eu quero convidar nosso diácono Marcos para fazer a leitura oficial, mais uma oração, e vamos prosseguindo adorando ao Senhor. Irmão Marcos. Livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, versículo 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Quem necessita das orações? Eu e minha casa. Oremos um pelos outros. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos essa rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa, Pai. Já te agradecemos por mais uma vez, já sentimos que o Senhor se faz presente nessa reunião. Te agradecemos pelos louvores aqui entoados, Pai bendito. Te agradecemos por as suas bênçãos que o Senhor irá derramar sobre a vida de cada um dos seus filhos que está nos acompanhando nesse presente momento, pois só o Senhor sabe e conhece as condições e as necessidades de cada um. Mas eu creio que pelo poder da tua palavra, mais uma vez sairemos essa noite transformados, cheios da tua graça. Continua falando conosco, ó Pai, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, e que nós venhamos estar cada vez mais atentos à tua vontade. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Deus que abençoe, irmão Marcos. Glórias ao Senhor. Já está conosco aqui o cooperador Igor de Moraes, que estará nos falando da palavra do Senhor. Pastor Benjamin já se faz presente também. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Vamos abrir a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7, muito conhecido também, mas é um versículo que nos convida a contribuir para a obra do Senhor. Versículo 6 do capítulo 9 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim: digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Abra o teu coração, se disponha em contribuir para a obra do Senhor. As suas ofertas muitas vezes vai bem longe, né? Obra missionária, construção, despesas gerais, enfim, a tua oferta que sustenta. Nós, o pastor costuma dizer que o nosso bolso, né, é o caixa. A reserva que a igreja tem
é a nossa contribuição, é o nosso bolso. Faça isso com alegria. Você está vendo aí os números das contas bancárias, para facilitar, tem o Pix, enfim, faça com deliberadade e Deus estará abençoando e suprirá as necessidades. E no versículo final diz aqui, Deus ama o que dá com alegria, né? Não fique triste, porque eu tenho que contribuir, faça com alegria, né? Enquanto a irmã Fernanda vai cantar mais um hino, os irmãos podem direcionar-se aqui a próxima porta, com todo distanciamento, com todo protocolo de segurança, enfim, para que tudo suceda bem para a glória do nome do Senhor. Vamos ouvir a irmã cantar, enquanto cantamos, glorificamos o Senhor e contribuímos com alegria. Glória a Deus. Irmã Fernanda. Aquele brilho dos teus olhos, teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitórias vai te dar. Até na sepultura Ele vai ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Oh, oh, oh. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo.
Graças a Deus. Está vendo como Deus está falando, irmãos? Está vendo como Deus está tocando, dizendo, olha, está tranquilo, está garantido, confia. O salmista, no Salmo 37, diz, confia no Senhor. No versículo 4, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Nós vamos continuar agora já ouvindo a palavra do Senhor. Por favor, fiquem de pé. Nós vamos receber nosso cooperador, irmão Rigo de Moraes, que nos falará a palavra do Senhor. Eu quero que você fique conosco, são poucos minutos. Fique ouvindo a palavra de Deus. Deus tem algo tremendo no teu coração. Às vezes nós não queremos, às vezes nós achamos que isso é de menos, mas não, é demais, viu? É demais. Fique, ouve a palavra de Deus, Ele fará algo no teu coração. Irmão Igor, por favor, venha, meu irmão. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia para os irmãos que nos acompanham nos seus lares. Que Deus possa te abençoar nessa noite de quinta-feira e que a palavra de Deus possa entrar no seu coração como todas as semanas. Vamos abrir Lucas no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos que têm suas Bíblias, vamos abrir em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam noutro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que lhe haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, hoje num culto tão especial. Nós nos reunimos, temos esse privilégio de estar na igreja. Os irmãos têm o privilégio de estar nos seus lares acompanhando. E essa passagem fala sobre essa pesca. O título do capítulo 5 inicia-se com a pesca maravilhosa. E eu faço essa pergunta para os irmãos, né? Será que nós gostaríamos de ter na nossa vida uma pesca maravilhosa? Eu creio que é uma pergunta até retórica, porque todos nós desejamos na nossa vida uma pesca maravilhosa, uma pesca milagrosa, uma pesca farta. E quando nós nos deparamos com essa vontade, talvez uma pesca farta no sentido espiritual, né? Quantos de nós desejamos a abundância espiritual? Quantos de nós desejamos uma pesca farta na família, nos negócios, na vida financeira, talvez na vida matrimonial, na vida familiar? Mas todos nós desejamos e esperamos uma pesca milagrosa, uma pesca farta em muitas das áreas da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, irmão, para nós darmos uma introdução sobre esse assunto, eu coloco esse parênteses de que Deus, Ele pode e Ele quer nos dar uma pesca maravilhosa. Ele quer e pode, tem poder para nos dar uma pesca farta. A pesca, irmãos, é aquele processo onde nós saímos, buscamos. Naquele tempo a pesca era um ofício muito comum,
que representava o sustento, né, seja ele financeiro ou o sustento alimentício de uma família, de um determinado grupo. Então, quando nós lançamos mão a um projeto, a um negócio, nós esperamos alcançar esta pesca farta, uma pesca milagrosa, e Deus pode e quer nos dar esta bênção, irmãos, para nós recebermos nas áreas mais diversas da nossa vida uma fartura, uma bênção alcançada. Mas a passagem em si, nós lemos 11 versículos, ela nos dá algumas dicas, irmãos, do que nós devemos fazer para alcançar da parte de Deus e nele essa pesca maravilhosa, uma pesca abundante. Abra sua Bíblia comigo na mesma leitura que nós fizemos em Lucas no capítulo 5 e o versículo 2. E quero frisar, irmãos, este versículo para nós iniciarmos esses critérios que Deus coloca através da sua palavra para nós alcançarmos uma pesca maravilhosa, uma pesca milagrosa, uma pesca farta. O versículo 2 diz: E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as suas redes. Irmão, esse episódio, imagine bem, você é um pescador, você comprou o seu barco, a pesca é o seu ofício, e Simão, Pedro, dá testemunho nesse capítulo, irmãos, que ele já havia pescado durante toda a noite. E quando ele se achega à orla da praia deste lago, ele é interrompido por Jesus, que o acompanhava uma grande multidão, ansiosa em ouvir a voz de Jesus, querendo ouvir os ensinamentos de Jesus, e por conta da grande multidão, Jesus olha aqueles barcos vazios e pede para que Simão afaste um pouco o barco, e Jesus entra naquele barco para ensinar. Mas o versículo 2 diz que eles já estavam descido dos barcos, já haviam voltado e estavam lavando as suas redes. O primeiro critério, irmão, que nós podemos classificar dentro dessa palavra é que a maior pesca da vida desses homens foi precedida de uma pesca desastrosa, de uma grande perda. Repare, irmãos, que eles voltaram sem pegar nada, de certo modo desanimados. Se a pesca era o seu ofício, provavelmente eles dependiam financeiramente daquela pesca, e quando eles voltam, irmãos, eles estão com seus barcos vazios e já estavam lavando as redes. Irmão, toda grande pesca, toda pesca maravilhosa, toda bênção que Deus pode nos dar, ela pode ser precedida de um momento de perca, de um momento de tristeza, de um momento de grandes tribulações, de grandes provas. Por isso a palavra de Deus, irmãos, em diversas passagens, nos dá testemunho que o momento que nós estamos de provação, os momentos que nós estamos passando de lutas, eles podem, irmão, ser o precedente de um momento de grande bênção. Por isso, irmão, que o cristão, Paulo fala incansavelmente disso, e até dita isso como talvez uma loucura para o mundo enxergar em nós, há o prazer na luta, o prazer na dificuldade, o prazer no sofrimento, visto que nós sabemos a capacidade de Deus em, após um momento de grande luta, nos dar uma pesca milagrosa, uma pesca farta. Então não é porque, irmãos, nós estamos nesse barco há algum tempo, né? Não é porque na noite passada nós tivemos uma grande perca, não pegamos nada. Isso não quer dizer que no dia seguinte, irmão, Jesus não possa estar no nosso barco e nos fazer ter uma grande pesca para obter um grande resultado. Então independe, irmão, a luta não é o resumo da nossa vida com Jesus. Jesus sim disse, no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmão, quando nós passamos por provações, seja paciente, confie no Senhor. Esse momento de grande luta, de dificuldade, pode ser, irmãos, uma introdução para um momento em que nós receberemos a bênção de Deus. Fique firme, irmão, mesmo que você não tenha pegado nada, né? Não se desanime. Continue, irmão, servindo ao Senhor. Haverá, irmãos, um momento em que Deus vai derramar sobre a sua vida grandes bênçãos. E nós vamos aprender aqui, nesta noite, se nós estivermos sob a ordenança de Deus. Aqueles que servem ao Senhor sempre receberão em suas vidas grandes bênçãos, mesmo precedida por momentos de grandes lutas. E o detalhe, irmãos, antes
repito, dessa maior pesca das suas vidas, a palavra de Deus diz que ficou tantos peixes que a ponto dos barcos quase afundarem. E a maior pesca das suas vidas, irmãos, foi precedida por uma pesca desastrosa, uma pesca de muitas percas. Ainda no capítulo 5 de Lucas, nós podemos observar um outro ponto que Jesus nos ensina nessa passagem sobre esses momentos de dificuldade e como nós podemos ter uma pesca milagrosa da parte de Deus. É o versículo 3 que diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Irmãos, qual foi o objeto que Jesus usa? Qual foi o artifício que Jesus usou naquele momento? Qual foi o instrumento para auxiliar o ensino da palavra de Deus? Foi o barco de Simão Pedro. Repare bem, irmão, Jesus pede: Simão, eu imagino essa conversa, né? Eu posso usar o seu barco, a multidão é grande, você pode afastar ele um pouquinho, eu vou subir, vou ensinar a multidão. E ele, como diz a palavra de Deus, concorda com isso. Irmão, se você quer receber da parte de Deus uma grande bênção, você quer ser recheado, irmãos, de uma pesca milagrosa, quer ter a maior pesca da sua vida, irmão, disponha para o Senhor o seu recurso. Irmãos, quantos de nós são dotados de grandes dons e talentos? Quantos de nós recebemos grandes capacidades de Deus nas mais diversas áreas? E às vezes, irmãos, nós não nos obrigamos em ofertar para o Senhor aquilo que Ele mesmo nos deu. Repare, irmão, como há essa necessidade. Deus levanta na sua casa, irmãos, grandes homens, mulheres dotados de dons, talentos, que estão a serviço do reino de Deus e são abençoados por isso. E às vezes, irmãos, o pequeno momento, irmãos, que vai nos tornar recebedores desta bênção é justamente essa minha disposição em ofertar para o Senhor o que eu tenho disponível. Quantas vezes, irmãos, nós conhecemos irmãos que não têm aquele dom para ser um grande pregador, às vezes aquele irmão que não consegue dirigir um culto, mas é aquele irmão que, por exemplo, todos os trabalhos de cooperação disponibiliza o seu carro, leva sempre os irmãos. Às vezes aquele irmão que não tem o seu carro, mas é aquele irmão que sempre está: irmão, estou orando por você, eu tenho essa facilidade, eu oro às madrugadas, então, irmão, eu vou orar por você. Disponibiliza, irmãos, para o Senhor aquilo que Ele nos deu, os nossos dons, os nossos talentos. E às vezes, irmãos, não se trata também de bens subjetivos, mas de bens materiais. Quantos de nós Deus nos deu a capacidade de ter um bom trabalho, de receber um bom salário, de ter uma boa família, uma boa casa, um bom carro? E às vezes nós podemos usar este talento, esta graça que recebemos de Deus para ofertar na casa do Senhor. Quantos testemunhos, né, nós temos de irmãos? Eu tenho um testemunho do irmão, ele me contou isso uma certa feita, não vou dizer o nome do irmão por ética, mas ele disse que recebeu assim no seu coração o desejo de pegar um terno seu e doar para um irmão da igreja que não tinha talvez como adquirir um terno novo. Ele pegou o terno, preparou, mandou lavar, colocou na capa, levou lá na casa do irmão. Aquele irmão mais simples se alegrou, ficou feliz de receber aquele presente. E antes desse irmão chegar em casa, depois no culto à noite, as irmãs do círculo de oração se reuniram e presentearam esse irmão com um terno novo. Na mesma semana. Uma coisa simples, mas que demonstra o cuidado de Deus, irmãos, em retribuir quando nós nos dispomos em oferecer a Ele todos os nossos recursos. Às vezes você fala bem, use isso para o Senhor. Às vezes você tem a capacidade de orar às madrugadas, devote isso ao Senhor. Às vezes você tem condições financeiras, irmão, use de certo modo para retribuir ao Senhor. Irmãos, uma grande pesca, uma pesca milagrosa, uma pesca maravilhosa só acontece, irmão, quando nós damos ao Senhor os nossos recursos. E um detalhe, irmão, às vezes você pode achar que o que você tem é pouco. Talvez você pode achar, irmão, que aquilo que Deus te deu, a sua capacidade é pouca. Talvez você pense consigo mesmo: eu não teria essa capacidade, este projeto eu não consigo. E às vezes vem o não na nossa: não vou fazer porque eu não tenho essa capacidade. Irmãos, quantas provas nós temos de que Deus pode nos capacitar, que Deus é quem nos coordena,
que é Deus quem nos dá. Nós estamos estudando na lição da escola dominical os dons espirituais, os dons ministeriais, e nós vimos a predisposição de Jesus, do Espírito Santo, em dar para a sua igreja os mais diversos dons. Os dons de elocução, dons de revelação, dons de poder, os dons ministeriais, para pregar o evangelho, para liderar. Irmãos, são dons que o Espírito Santo pode nos dar. Mas nós precisamos, irmãos, vir para a igreja, me desculpa a expressão, mas de bolso vazio, né? Para poder ser enchido por Deus. Para nós podermos receber os nossos vasos, os nossos corações abertos, para receber da parte de Deus esta capacidade. Nós temos que pedir para Ele, irmão, esta capacidade. E com certeza, irmãos, quando nós disponibilizamos para o Senhor os nossos recursos, pode ser, irmãos, que seja este recurso que vai prover, através do mando de Jesus, uma pesca milagrosa na nossa vida. Então guarde bem isso, irmão. O seu recurso não é pouco. A igreja precisa de você. Jesus conta com você. Uma família pode ser abençoada pelo seu pouco recurso. Uma vida pode ser transformada com o seu recurso, desde que você disponibilize para o Senhor te usar. Coloque-se sempre à disposição. Diga: Senhor, eis aqui o teu servo, envia a mim. Deus tem poder, irmãos, de multiplicar os recursos e com certeza trazer à nossa vida muitas bênçãos. E quando nós continuamos a leitura do capítulo 5, passados os versículos 2 e 3, nós entramos no versículo 4 ao 6, que diz assim, leia comigo, versículo 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Irmãos, uma pesca milagrosa, uma pesca farta, ela só acontece, irmãos, quando nós lançamos a rede debaixo da ordenança, da autoridade da palavra de Deus. Não adianta, irmãos, pelos nossos poucos conhecimentos, acharmos que temos a capacidade, de escolher o melhor momento para lançar mão às redes, para investir em um negócio, para enfrentar uma dificuldade, um projeto. Não há nada, irmãos, mais gratificante, não há nada, irmãos, mais certo do que quando tomamos decisões, fazemos as nossas escolhas debaixo da ordenança da palavra do Senhor. E às vezes, irmãos, nós nos preocupamos com isso, e às vezes nós buscamos conselhos aonde nós não deveríamos buscar conselhos. Quantas pessoas usam talvez a rede social para desabafar e expõem lá todos os seus problemas. Quantas pessoas buscam meios fúteis, vãs, para encontrar solução para o seu problema. Mas a palavra de Deus nos mostra, irmão, que Jesus é quem tem a ordenança para nós tomarmos as devidas decisões. Irmão, você quer ser bem-sucedido? A palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se você quer, irmãos, ter sucesso em qualquer área da sua vida, principalmente na área espiritual, na sua área familiar, na sua área financeira, você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu sempre faço essa indagação em alguns momentos. Quantas pregações nós já ouvimos ao longo da nossa vida? Quantos programas, Momentos com Cristo, nós já acompanhamos ao longo desses anos? Quantas escolas bíblicas dominicais, quantas lições nós estudamos? Alguns irmãos mais experientes talvez tenham seus 40, 50, 60 anos servindo ao Senhor e ao longo desses anos ouviram centenas de milhares de ordenanças, de conselhos, de pregações, participaram de ensinos bíblicos, escola bíblica dominical. Falta, irmãos, de palavra, da voz do Senhor, nós não perecemos. Nós não temos esse problema. Você quer, irmão, uma experiência com Deus? Entre no seu quarto. Dobre o seu joelho, ore ao Senhor, leia a sua bendita palavra. Com certeza nós acharemos, nesse simples ato de entrar na intimidade do nosso quarto, ler a palavra de Deus, nós encontraremos a maioria das respostas para os nossos problemas. Irmão, às vezes o que falta para você receber uma pesca, a bênção milagrosa na sua vida, para receber a fartura dessa pesca, no sentido espiritual, no sentido ministerial, no sentido financeiro, depende, irmão, da sua disposição em ouvir a voz do Senhor. Às vezes Jesus já falou conosco: filho, vem.
Aquela pessoa talvez incrédula, que ainda não aceitou a Jesus, já foi em diversos cultos, Deus já usou várias pessoas, meu filho se converte, venha para casa hoje, volte para o Senhor. E às vezes nós lutamos contra, não ouvimos a voz do Senhor. Às vezes nós que já servimos a Deus, ouvimos tantas palavras, pregações, lemos a Bíblia, oramos, e às vezes no momento de tomar uma decisão, levamos mais em conta os nossos interesses, as nossas, talvez, capacidades de escolha, do que necessariamente a voz do Senhor Jesus. E qual é o resultado, irmão, quando você toma uma decisão pelo seu próprio conhecimento? Muitas das vezes, catastrófica. Quantas vezes, irmão, eu falo por experiência própria, tomando decisões fora da vontade do Senhor, e a gente às vezes se arrepende, passado algum tempo, e às vezes a gente pensa, olha, se lá atrás eu tivesse ouvido aquele irmão que Deus usou para falar comigo. Olha, se lá atrás eu tivesse ouvido meu pai, a minha mãe, me aconselhando através da palavra de Deus. Olha, aquele culto, Deus falou tanto comigo e eu fui desobediente. Olha, se eu pudesse voltar no tempo. Quantas pessoas no leito de morte olham para a sua vida e reconhecem as oportunidades perdidas. Olha, eu devia ter feito isso. Nossa, eu devia ter ouvido lá atrás. Olha, agora eu estou no momento. Irmãos, não faltam oportunidades para nós ouvirmos a voz do Senhor. E o que esse versículo, irmãos, essas passagens do versículo 4 ao 6 falam, e eu acho muito interessante, irmãos, o versículo 5, o final, quando ele fala, mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, porque é a ordenança do Senhor, porque a autoridade, a palavra está com o Senhor, nós vamos fazer isso aí. Então nós vamos lançar a rede. E qual foi o resultado, irmão? O versículo 6 dá o testemunho. A pesca foi tão bem sucedida, a ponto das redes começarem a se romper. E eles não aguentarem puxar tudo aquela quantidade de peixes para o seu barco. Irmão, quando Jesus falar ao seu coração, quando Ele instar o seu coração para fazer algo, para tomar uma devida decisão, ouça a voz do Espírito Santo. Tome as decisões sob a autoridade da palavra de Deus, para você ser bem-sucedido e alcançar na sua vida esta bênção de receber uma pesca farta, milagrosa. E nós continuamos no versículo 7, que nos diz assim: e fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, que quase afundavam. Irmãos, toda pesca milagrosa, toda pesca farta, ela deve ser repartida, compartilhada com aqueles que servem ao Senhor conosco. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus, e quantas dessas bênçãos são usadas para abençoar a vida de outras pessoas. Uma coisa interessante, irmãos, é que talvez no versículo 6 fala que quando eles puxam a rede com muitos peixes, ela começa a se romper. Talvez se eles não tivessem chamado outro barco para ajudá-los a retirar aqueles peixes, eles tinham perdido tudo. Os irmãos concordam comigo? Me parece isso. Se eles não tivessem chamado um outro barco, seus companheiros, para ajudá-los naquele movimento de puxar aquela quantidade enorme de peixes, talvez eles teriam perdido tudo. Mas a palavra de Deus nos diz no versículo 7 que eles fazem um sinal aos seus companheiros: vem, nos ajude aqui. E a palavra de Deus diz que eles encheram ambos os barcos. Irmãos, através da bênção que Deus dará a você, através de uma bênção na sua vida, Deus poderá abençoar a vida de outras pessoas. Através da bênção na sua vida, Deus pode abençoar a vida da sua empresa, onde você trabalha, onde você é funcionário. Através da bênção na sua vida, Deus pode abençoar a vida da tua esposa que não serve ao Senhor. Talvez aquela bênção que você recebe abençoe a vida do seu marido que ainda não serve ao Senhor. Abençoa os teus filhos, os seus pais, abençoa os seus irmãos, os seus próximos, abençoa a sua igreja, aonde você congrega, aonde você serve ao Senhor. Tenha sempre no seu coração, irmão, esse sentimento de que aquilo que o Senhor te deu não é somente para você. Se Deus te deu aquela capacidade, você alcançou aquela bênção, reparta, compartilhe, use desta bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Irmão, como é gostoso, né? A gente já teve essa experiência por algumas oportunidades. Às vezes algum irmão ganha de Deus essa bênção de adquirir sua casa própria.
E a primeira coisa que esses irmãos fazem, irmão, a hora que ficar pronto, a hora que assinar que eu pegar a chave, eu vou fazer um culto lá. Os irmãos já participaram de um culto assim? Eu já tive essa oportunidade. E às vezes o irmão chama a igreja, a congregação, faz aquele comes e bebes no final, a gente cultua o Senhor, canta, ora, e a família se alegra, e Deus se faz presente na casa do irmão. Irmãos, não vai ser um lar abençoado, irmão? Não vai ser uma família abençoada? Esta comunhão, irmãos, este compartilhamento das bênçãos do Senhor só fazem aumentar a disposição do Senhor em nos abençoar. Se Deus te deu a capacidade, irmão, de você ter um salário que sobeja, o que te proíbe, o que te nega, irmão, de você ajudar uma determinada pessoa, ir lá comprar uma cesta básica, ir lá ajudar o irmão com alguma necessidade. Às vezes Deus te deu aquele carro, às vezes a gente ouve alguns testemunhos de pessoas que compram um carro novo, e às vezes vai ter um culto meio afastado, lá no horto. Irmão, meu carro novo vai ser complicado colocar lá na lama, né? Colocar lá no barro. E às vezes tem irmão que, meu carro é da igreja, meu carro é do Senhor, vamos dar carona para as irmãs, vamos levar, e a gente põe e leva. Irmãos, e Deus abençoa, parece que o carro não quebra, parece que o combustível aumenta a eficiência, e Deus vai abençoando justamente por isso, irmão. Aquilo que o Senhor nos dá é para abençoar um todo, não somente a nós. Existem experiências particulares, mas as bênçãos da nossa vida podem ser usadas para abençoar as outras pessoas. Reguarde isso, irmão. Se eles tivessem talvez não compartilhado, não chamado seus companheiros, sócios para ajudarem naquele processo, talvez eles teriam perdido tudo. Mas eles voltaram para sua casa com o barco cheio, quase afundando, de uma pesca tão bem sucedida. E no capítulo 8, nós já estamos terminando, no capítulo 5, o versículo 8 ao 11 nos diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, para nós encerrarmos esse assunto tão maravilhoso para a nossa vida, toda pesca, toda bênção, todo momento de fartura deve nos levar, irmãos, a nos prostrarmos cada vez mais aos pés do Senhor, a nos tornarmos cada vez mais seguidores dos seus estatutos, das suas leis. Olha que engraçado, irmão. Simão Pedro com seu barco na beira do lago naquele determinado momento. Jesus usa de palanque o seu barco, como eu vejo assim como talvez uma recompensa, fala para eles: vamos voltar lá para o mar, um lugar mais fundo, vocês vão lançar a rede. Ah, mas nós já pescamos. Não, vamos lançar a rede. Eles fazem, recebem aquela fartura. Talvez, irmãos, muitos pensamentos poderiam passar na cabeça desses homens. Não, vamos voltar rápido, vamos deixar Jesus lá descarregar e vamos voltar para aquele lugar. Talvez lá tenha um cardume, mas vamos pegar mais peixes. Vamos criar talvez uma empresa, vamos vender esses peixes logo, isso aqui vai dar um dinheiro, isso aqui vai fazer a gente prosperar, vamos crescer, vamos montar uma empresa de pesca. Não, vamos ficar pescando naquele lugar, lá está o peixe. Mas a Bíblia fala, irmãos, que eles se espantaram de um tal modo, pois viram um milagre acontecerem na sua vida, e isso levou eles a fazerem o quê? Primeiro, Simão, se prostra aos pés de Jesus, se humilha. Olha que engraçado, irmão. Quando ele recebe uma das maiores bênçãos, um milagre, presencia um milagre na sua vida, a atitude não é de com a bênção se exaltar, mas com a bênção ele se prostra, se humilha diante de Deus. As bênçãos do Senhor na nossa vida devem nos tornar cada vez mais humildes, mais servos do Senhor. Irmão, quer um segredo para receber as bênçãos de Deus? O segredo que a palavra de Deus nos diz é: quando você for abençoado, se prostre, se humilhe, sirva mais ainda ao Senhor. Quantos dos irmãos talvez recebam a bênção de Deus, recebem uma casa nova, um carro novo, Deus abençoa, recebem talvez um dom, e com aquele dom, irmãos, parece que o irmão deixa de ir para a igreja. Parece que cada vez mais o irmão deixa de ir para a casa do Senhor. Aí a gente até fala, talvez em lugar de bênção, virou uma coisa ruim para a vida daquele irmão. Mas quando nós entendemos que a bênção do Senhor
para nós, irmãos, é motivo de nós nos prostrarmos ainda mais aos pés do Senhor. Cada bênção que vem chegando, irmão, nós vamos nos humilhando mais na presença do Senhor. Cada vez que o Senhor nos abençoa, nós falamos: Senhor, muito obrigado, nós não merecemos. Senhor, nós te adoramos, nos prostramos aos seus pés, nos humilhamos. Senhor, estamos aqui para servir cada vez mais. E esse é o papel, irmão, que o Senhor espera de nós. Irmão, quantas bênçãos Deus poderá nos dar, irmão, se nós nos portarmos dessa forma. Nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor, os dons e talentos. E quando recebermos esta bênção, uma pesca milagrosa, nós devemos, irmãos, cada vez mais nos prostrar aos pés do Senhor e, sem sombra de dúvida, segui-los. Seguir ao Senhor. O interessante, irmão, desse episódio, para nós encerrarmos, fazermos uma oração, é que a maior pesca da vida desses homens foi a última, né? Porque eles receberam uma bênção tão grande. E talvez eles poderiam pensar em prosseguir naquele caminho. Olha, nós alcançamos tanto peixe, vamos voltar aqui amanhã. Mas a Bíblia diz no versículo 11, que no versículo 10, o final diz que eles não deviam ficar temorosos por isso, porque agora eles seriam pescador de homens. E a Bíblia fala no versículo 11 que eles, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmão, eles levaram os peixes? Acho que não levaram nem os peixes. A impressão que dá, irmão, que aquela pesca foi tão boa, irmão, que o maior ganho não foi os peixes, foi essa presença maravilhosa de Jesus. Foi presenciar este milagre, esta pesca maravilhosa que os fizeram abandonar tudo e seguir a Jesus. Às vezes nós focamos, irmãos, o objeto da nossa fé em algo material que nós queremos alcançar. Às vezes nós devotamos a nossa fé, colocamos a nossa esperança em algo palpável que esperamos alcançar com Deus. Mas não existe nada, irmãos, que possa substituir estar na presença de Jesus. Mesmo que eles tenham enchido 2 barcos de peixe, irmãos, eles abandonaram tudo. Mesmo que fossem barcos modernos, novos, eles deixaram tudo. Mesmo que eles tinham muito prazer no ofício de pescador, eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. Vale a pena, irmão, nós abandonarmos a bebida, vale a pena nós abandonarmos o cigarro, vale a pena nós abandonarmos as drogas, as más conversações, as más companhias, os lugares que nos corrompem. Vale a pena nós abandonarmos as nossas próprias convicções, as nossas próprias verdades, para seguir a Jesus. Vale a pena você abrir mão das coisas mais preciosas no seu olhar para você, para seguir a Jesus. O final destes homens, infelizmente, não foi do mais bonito, né? Eles morreram de formas tão cruéis, foram perseguidos, humilhados, foram envergonhados, chutados das cidades, mas eles ficaram como pescadores de homens até o fim da sua vida. Imagine, irmão, uma experiência com Jesus tão poderosa, que produziu neles, irmão, uma vontade que nem a morte pôde corromper, de abandonar tudo e estar ao lado do Senhor. Abra mão, irmãos, das coisas que nos afastam de Jesus. Os vícios, as prostituições, as más conversações, os lugares que corrompem a nossa vida. Vale a pena você abrir mão disso e seguir a Jesus. Quando nós estamos com Jesus no barco, irmão, com certeza a pesca será milagrosa. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Que Deus possa abençoar sua vida, irmão. Você que está aqui nessa noite, os irmãos que nos acompanham nos seus lares, que você tenha, irmão, essa semana uma pesca milagrosa na sua vida, que através da palavra de Deus você cria consciência que com Jesus no barco, irmãos, os melhores resultados vêm. Mesmo que esses resultados te levem a abandonar tudo, estar com Cristo é um grande privilégio. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, na Tua casa, diante da Tua palavra, ouvimos, Senhor, a leitura da Tua palavra, Senhor, a Tua voz falando aos nossos corações. Senhor, que nesta noite nós tenhamos esta convicção de que não há nada, Senhor, que se iguale ao prazer de estar na Tua presença. Mesmo, Senhor, que venham as dúvidas, o cansaço, que venham as percas, as frustrações, os problemas, as lutas, as provas, nada disso, Senhor, substitui e pode corromper, Senhor, a nossa vontade de estar em Tua presença. Pai, que o nosso coração se alegre nesta noite, por saber que estamos aqui, aos irmãos que estão nos seus lares, nas suas casas, sentindo a presença de Deus.
e que nada, Senhor, substitua no nosso coração, e que nós tenhamos ardentemente, todos os dias, o desejo de estar na Tua presença. Pai, abençoe aos irmãos, as suas famílias, abençoe, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, aos irmãos que estão nos seus lares orando nesse momento. Pai, o Senhor conhece as situações, os problemas, as dificuldades. Envia, Senhor, um anjo lá na casa desses irmãos, e se for da Tua vontade, Senhor, nos dê as Tuas bênçãos. Que nós vejamos, Senhor, os testemunhos de muitas pescas maravilhosas, milagrosas, fartas, acontecendo na vida dos Teus filhos. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados irmãos. Mensagem gloriosa ao nosso coração. Eu quero só aqui deixar um conselho sobre a mensagem da palavra de Deus. Deixa Deus dirigir a sua vida. Permita que a palavra mude, não é? Quebra o seu ego, o seu orgulho. Deixa Deus agir na sua vida. Por certo, será uma vida frutífera, uma vida próspera, de bênção para você, para a sua família e para a sociedade no total. Que Deus abençoe. Eu finalizo aqui a minha participação. Quinta-feira, se possível, estivermos de volta. Se o Senhor permitir, estaremos de volta. Vou pedir para que o pastor Benjamin, que é o pastor da igreja, ele faça as suas considerações. Né, pastor? Nós temos inúmeros pedidos de orações e também a bênção final nesta noite com o pastor Benjamin. Meus irmãos, permita-me tirar a minha máscara. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos concluindo mais um culto nessa noite. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada telespectador do canal 14.1. Continua-nos sempre presenciando os nossos cultos, que é um alimento espiritual para as vossas almas. Nós temos vários pedidos de orações e o tempo nos passa, porém nós vamos citar aqui alguns. Porém, antes, para a memorização, nós queremos aqui citar 3 versículos da Bíblia Sagrada, que está no livro de Tiago, no capítulo 5, e o versículo 13, que nos diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Amém. Nós vimos que são orientações e aconselhamentos bíblicos quanto ao pedido de oração e também a oração através do ministério, pois nós temos a plena convicção que essas orações que nós elevamos a Deus para enfermos, o Senhor é aquele que cura as enfermidades. Nós temos o nosso irmão presbítero, nosso irmão Vanderlei, ele e a sua esposa estão enfermos, bem como nosso irmão Gilson, que é um obreiro que está sempre presente nos nossos cultos, e temos outros irmãos também, mas também nós temos aqui outros pedidos. A irmã Marta Calera pede oração a favor da sua vizinha Paula, que está na UTI, e também nosso irmão Marcos, ele está aqui orando, agradecendo a Deus por mais um ano do Theo, seu filhinho, né? A palavra diz que em tudo nós devemos ser grato a Deus. Nós que estamos aqui nesse momento, e eu convido para que colocássemos em pé, e você que está no seu lar, que necessita também de oração, está passando o número do nosso WhatsApp sempre aí no vídeo, você faça o seu pedido de oração e nós estaremos assim apresentando. Curva a sua cabeça, oramos ao Senhor. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, e tem nos concedido, Senhor, essa rica oportunidade
de estarmos, Senhor, na tua presença, aqui, ó Pai, intercedendo por aqueles que necessitam da cura, da operação, da porta de emprego, da salvação, da união conjugal, Senhor, para toda a família. Pai bendito, Deus poderoso, atende os nossos clamores neste momento, aqueles que necessitam de Ti, com as Tuas mãos santas estendidas, abençoando-nos, Senhor. Nós queremos receber a Tua bênção, é o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, queremos lembrar os irmãos que no próximo final de semana, domingo pela manhã, sempre está passando aí no vídeo a programação dos nossos cultos. Mas domingo pela manhã, às 9 horas, temos a escola bíblica dominical para os adultos, às 10 horas para os jovens e adolescentes, às 11 horas para as crianças. Às 17h30 nós temos o primeiro culto e às 19 horas o segundo culto. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos: amém. Que Deus abençoe e tenhamos uma boa noite.